Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Vocês sentam lá no fundão porque é a turma do fundão mesmo ou porque aqui na frente é muito frio? Como que é isso? Ah, é o frio? A gente vai inverter. Vou dar aula lá do fundo, então todo mundo vira para frente e a gente fica pertinho. Dá para pôr o projetor lá atrás? Dá? Não? Poxa. Tem um... Então tá bom. Vamos lá, gente. Me chamo Plínio e a gente vai se ver aí na ULI de vez em quando, eu dou algumas aulinhas. E essa aula é uma aula bastante interessante porque é um tema que normalmente não é abordado nos cursos, né, que a gente estuda de espiritismo, e é uma questão bem relevante porque é relacionada à vida, relacionada à nossa capacidade de cocriar, de existir, de criar a vida. Então, nós temos um conteúdo bem amplo nessa aula, mas a gente vai tentar vencê-lo até meia-noite, né? Ainda é até meia-noite a aula? É? Ah, tem a pizza às 10? Ah, continua assim? Pô, que bom. Vou voltar mais aqui no básico. E a gente, com certeza, vence. Bem, vocês lembram que aqui no básico, o livro, o Conhecendo o Espiritismo, tem um resumo das aulas, né? Então, se vocês leram aí, quem leu aí o capítulo 19... Pronto, já tem um bom resumo. Adenauer tem uma capacidade nesse livro de falar em 3 páginas o que a gente não consegue falar em 2 horas. Né? Ainda estou tentando aprender, não dei conta. Então ele consegue resumir bastante. E a gente vai ampliar um pouquinho os temas aqui para aprofundar um pouco a proposta desse plano de aula. Vamos lá. O Roger, acho que está... Ah, foi? Está sendo eu e você de dupla? Ah, arrasou. Pronto. Então vamos lá, de novo. Aí, pronto. Bom, o conteúdo... Dá para... Aqui está aceso demais? Aqui? Não, eu digo... Aí, agora sim, melhorou, né? Sexo como energia cocriadora, a energia sexual e o espírito... Energia sexual como motivação ao crescimento e à perpetuação da espécie humana. Esse é o primeiro conjunto de assuntos da aula. Depois a gente vai falar de educação sexual, esclarecimento aos filhos e como educar os filhos à iniciação nas questões sexuais. É um tema bastante importante, né? Principalmente nesse conteúdo de... sexualidade e tal, a gente ainda tem muito tabu, muita questão que não pode falar, embora já está bem mais, né? Quem é da minha geração, eu sou do meio, eu acho, né? Eu tenho 46, né? A geração dos meus pais era ainda mais complicado esse tema, e a geração atual já está começando a tratar de forma mais aberta. Casamento, celibato, métodos contraceptivos, obstáculos à reprodução, poligamia, aborto. Aqui já deu 10 da noite, a gente vai continuar, né? Só para ver a quantidade de conteúdo. Bebê de proveta, barriga de aluguel, todas as questões de inseminação artificial e tudo mais. Descoberta de doenças ainda na gravidez e as questões relativas a isso. E, por fim, níveis de uso da energia sexual, sexo e responsabilidade, canalização da energia sexual. Então, é uma aula com bastante conteúdo. A gente vai procurar abordar de forma inicial cada um deles, e aí cabe a nós, né, aprofundar naquilo que tivermos mais interesse ou mais conexão. Tá bom? A gente faz um acordo, como as aulas aqui no básico sempre tem muito conteúdo, e eu reforço isso para a gente, quando for fazer a pergunta de forma mais objetiva possível. Vocês já sabem, né? Levanta a mão, vem um microfone voador, chega até vocês. Né? Ou não está mais voando, é o monitor que traz, você que leva, entendi. E aí a gente consegue abordar. Se a pergunta estiver relacionada ao conteúdo da aula, eu vou, né, conduzir, tentar responder. Caso não esteja, eu vou dizer em que ciclo vai estar. Olha, isso vocês vão ver lá no ciclo 6, lá no ciclo 8, e aí vocês, com muita paciência e sem ansiedade nenhuma, esperam 4 anos para a resposta, né? Então, é um acordo que a gente faz para a gente conseguir dar conta aí dos portais, né? Tem temas que são portais, tipo aborto, né, poligamia, é um portal. Se a gente for para esse assunto, a aula não volta mais, né? Tipo, entra num portal
E aí ele toma a aula da gente. Você não vê, a hora que você vê, você está no outra aula. Você entra num portal, igual quem jogava videogame aí, né? Super Mario, você entra, sai lá no outro mundo, assim. Muda totalmente. Então, nessa hora, eu vou puxar a cordinha e falar, ei. É só para a gente passar por esse assunto, tá bom? Então, com esses acordos, a gente deve conseguir fazer um bom trabalho hoje. Até porque é feriado, né? Quem está aqui no feriado merece um bom trabalho também, né? Vamos lá, gente. Energia cocriadora. A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Então, nós estamos partindo de um pressuposto que é o seguinte: nós somos espíritos imortais, e naquela visão tríplice que vocês já estudaram esse ano aqui, esse semestre, nós somos espírito, perispírito e corpo físico, certo? Com essa visão, a gente vai lá no perispírito e entende que lá tem uma estrutura chamada mente, que é o psiquismo, e essa mente a gente vai estudar bastante no ciclo 6 e no ciclo 7, principalmente aqui. E dentro dela tem N estruturas, tem toda uma estrutura, né? uma construção de N estruturas dentro da mente, que está dentro do psiquismo, que está dentro do perispírito, né? Que é o nosso psiquismo. E essa energia parte daí, ou seja, vem do espírito, passa pela mente e chega no corpo físico. Dentro dessa ideia, a gente tem uma descrição aqui de Jung, que é a seguinte: a energia psíquica é a força da vida geral, impulso do espírito que fornece energia para todos os tipos de atividades, biológica, sexual, social, cultural e criativa. Então, a gente vai entender que nós, como espíritos, geramos um impulso, uma força vital, uma energia, né? Ele passa por esse psiquismo, entendendo que o psiquismo está no perispírito, e chega no corpo físico para virar alguma ação, alguma reação nossa, estando encarnados ou, enquanto não encarnados, nos corpos mais sutis. Tranquilo até aí? Né? Então, essa estrutura está clara para vocês? Espírito, perispírito, corpo físico, né? Aonde está a mente, onde está... Né? Só de uma maneira bem inicial, realmente, para aqueles que ainda estão vendo isso pela primeira vez, mas para a gente se situar por onde passa, então, o impulso do espírito. Ok? O uso da energia psíquica conforme o momento e evolução de cada espírito. Então, nós vamos fazer uso dessa energia, desse impulso, a partir daquilo que a gente já der conta ou já tiver condições de elaborar. Cada um da sua forma, em algumas áreas mais evoluídos, em outras áreas menos. Né? Às vezes a gente é muito evoluído numa área e a pessoa aqui do lado é na outra área. Então, cada um vai se desenvolvendo à medida em que consegue integrar habilidades e passar por novas experiências, né? Ou seja, vivenciar novas situações. Dentro dessa ideia, então, a gente pensa na energia sexual, né, como uma energia de cocriação. E aí nós elaboramos aqui 5 frentes de onde ela pode ser aplicada. Para a procriação, ou seja, através dessa energia que a gente mobiliza a reencarnação, né, que a gente mobiliza a procriação das espécies, não só nós como humanos, mas todas as demais espécies aí. Então, a gente tem um prazer genital, aí na perspectiva do sexo como prazer mesmo, né, como uma resposta de prazer. Construções idealizadas, quando a gente canaliza uma ideia, aquela coisa do poder da mente que a gente fala, né? Então, quando eu estou colocando uma intenção, um desejo no pensamento, eu estou materializando, e aí vem essa ideia da cocriação, é a mesma energia também que faz com que a gente crie as coisas, faça as coisas acontecerem. O intelecto, no desenvolvimento do intelecto, quando a gente coloca energia para aprendizado, para construção de novos conteúdos, para absorção de novos conteúdos, essa energia também. E nas artes. Né? Então, aqui 5 frentes para a gente pensar onde que a gente pode aplicar a energia sexual, para além do que a gente já sabia, né? Que a gente tem essa questão do instinto, que é a questão do sexo mesmo, do ato sexual. Tá? Isso vem, vocês tiveram a aula de evolução, né? Lá a aula 4 aqui, que falava daquela
daquela linha do tempo onde a gente passa pelos reinos, lembram disso? Todo mundo assistiu aula 4, Evolução? A gente passa pelas linhas, né? Então a gente entra lá no reino mineral, como princípio espiritual, depois reino vegetal, depois reino animal. Em algum momento acontece algo que ainda não tem explicação, mas a gente se individua, né? Se individualiza, e nessa hora começa a reencarnar como humano. Essa perspectiva aqui, ó, amplia então aquilo que no reino animal era instintivo, sexual, procriação, e traz para a gente uma perspectiva de administrar essa energia sexual para além da procriação, né? Para além do instinto sexual, né? do uso da energia sexual para a procriação, que isso é instintivo, a gente aprendeu isso no reino animal. Fomos bem? Tudo certo? Já conseguiram ampliar um pouquinho a ideia? Tá? Avançamos, então. Quando a gente fala em cocriar, a gente está falando em fornecer elementos materiais para a continuidade de sua espécie. Então, pensa assim, ó, de alguma maneira, quando a gente está cocriando, a gente está estruturando a matéria para que a gente possa evoluir em paralelo a ela. À medida em que o espírito evolui, a matéria também evolui, né? Então, uma coisa bem básica. Para exemplificar, talvez meu tataravô não imaginasse que uma cadeira seria nesse formato aqui, ó. Né? Pelo menos o meu avô já era no sítio com os toquinhos de madeira, né? O vô dele provavelmente era isso, uma cadeira. E a gente olha para isso, tem toda uma tecnologia. Tem metal, tem pintura, tem costura, tem almofada, ou seja, tem várias criações. Então, de uma maneira bem metafórica, só para a gente entender. À medida em que a gente, como espírito, evolui, começa a pensar em outras questões. Aqui tem pensamento sobre materiais, sobre ergonomia, sobre durabilidade, né? A gente cria uma matéria que dá mais condições para a gente continuar. Peguei um exemplo bem superficial, que me veio à mente aqui da cadeira, mas a ideia é pensar que a gente cocria quando a gente constrói. E aí vamos pensar que nós estamos podendo viver encarnações que estão chegando a 90, 100 anos, pela nossa capacidade de estudo, de medicina, de biologia, né, de desenvolvimento científico. Ou seja, a gente começa a ter elementos materiais que dão condição, né, da continuidade da espécie e de uma encarnação muito mais longeva. Certo? Então, 1950, 1940, a expectativa média de vida era 47 anos no mundo. Hoje, 47 está jovenzão, né? Tipo eu, jovem. Né? Eu tenho afirmado isso para garantir que eu não me sinta... né? Eu estava vendo uma reportagem de 62, eu acho, na capa do jornal, falando que uma idosa foi atingida num acidente, ela tinha 43 anos. Opa! Então, assim, só para ver como é recente isso. Então, tem a ver com isso também. Tá? Tem a ver com essa nossa capacidade de criar, de elaborar, de desenvolver, que dá a condição da gente construir condições materiais que acompanham a evolução do espírito. Por isso, aproveite a reencarnação, porque ela vale por duas. Né? Para quem está vivendo nessa época agora, é 2 encarnações em uma. É bônus, né? 90 anos são 2 encarnações, no mínimo, gente. 3 até, né? De uma boa parte das nossas encarnações anteriores, que era de 30 a 40 anos, 90 já são 3, né? Então, dá para fazer várias coisas na mesma encarnação. Dica. Fica a dica. Participar da obra divina, na perspectiva que a gente entende Deus como Criador. Né? Então, para quem assistiu a aula 2 aí, né? Deus, na ideia de que Deus criou, você criou tudo, continua criando, e a gente continua atribuindo a Ele aquilo que a gente não sabe explicar. Então, a gente vai estar cocriando, participando da obra divina. Lembrando que corpo físico gera corpo físico, por enquanto isso funciona, dali a pouco vai ser laboratório, né? Gera corpo físico, né? Está quase. Então, já a gente deve ver isso, daqui a algumas encarnações
talvez essa frase não cole mais, não funcione. Mas até então, nós precisamos de um corpo físico para gerar outro corpo físico, né? É assim que funciona, né? A embriogênese lá, os gametas masculinos com os gametas femininos, o óvulo, o espermatozoide, o óvulo fecunda, anida, tal. A gente já está fazendo uma parte desse processo na inseminação artificial, né? Inserindo um óvulo fecundado, mas ainda está precisando do útero, mas está bem perto, eu acho, né? E aí é uma viagem que a gente deixa para outras aulas, de isso já não ser tão verdade. Mas, quando a gente fala de cocriar, é a nossa capacidade, sim, de gerar um espermatozoide, ou milhões deles, e alguns que ficarem vencedores, né, acertarem um óvulo, e esse óvulo ser fecundado, e a gente permitir ou possibilitar que um espírito comece uma nova encarnação a partir desse processo, que é corpo físico gerando corpo físico. Por isso que a gente está cocriando a partir da energia sexual. E eu acho que essa é a forma mais nítida e clara de entender que a gente está cocriando, né? Ou seja, né, se Deus que dá a vida, se Deus que faz a gente nascer, mas se não tiver um espermatozoide, um óvulo fecundado, ainda não está nascendo ninguém. Tá? Então é pensar um pouquinho nessa participação como cocriadores aí da vida, do universo e tudo mais. Ok? E pensar que espírito não gera espírito. Né? Acho que isso deve ser para sempre, né? Quando isso não for mais assim, vai bagunçar muito a minha mente. Mas também já vai fazer daqui tanto tempo que eu nem vou lembrar mais. Espírito não gera espírito, né? Então, efetivamente, o que gera um espírito, indivíduo, é o processo de evolução que a gente estudou lá na aula 4, que é um princípio. Vocês lembram disso? Está tranquilo? Quando eu falo da aula 4, evolução, né? Princípio vital com princípio material gera um princípio espiritual. Está na mente de vocês essa junção aí? Aí o princípio material experiencia os reinos de forma mais coletiva, à medida que vai se individualizando. Um dia faz blup, e aí é um espírito. Opa, blup, outro espírito. E isso é constante, porque todo dia está blup, 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 né? Espíritos sendo individualizados por si próprio, por alguma coisa que a gente não sabe explicar. E se a gente não sabe explicar, a gente fala Deus, né? Então, deve ser no momento em que atinge a consciência divina e se individualiza. Porque a gente não tem uma explicação melhor para isso, por enquanto. Ok? Entendido isso, gente? Então, corpo físico gera corpo físico. Essa é a nossa participação na cocriação. E espírito não gera espírito. Quem gera espírito é o processo de evolução, né, do princípio vital com o princípio material e essa experiência toda, mas isso é tema da aula 4, que vocês já passaram com certeza. Beleza? Estamos indo bem? Tranquilinhos? Zero dúvidas? Então tá bom. Tá bom o ritmo, gente? Nesse ritmo vai dar para terminar 11h45, a gente está indo bem. Fiquem tranquilos, hoje é feriado. Então vamos lá. Eu trouxe um trecho aqui do livro do Zimmermann sobre energia sexual e sexo, e eu sempre gosto de grifar algumas coisas para quem tem preguiça como eu de ler tudo, né? Ler só o grifado, vai funcionar, né? Deve dar um 8,5 na prova, o grifado, normalmente, né? Mentira, que na verdade minha esposa grifa os livros e ela lê antes de mim, então eu aprendi a ler livro grifado, né? Isso acontece nas melhores famílias, né? Então, se eu quiser ler um livro não grifado, ou a gente compra 2, ou não vai dar tempo, porque ela lê antes e vai estar tudo grifado quando eu for ler. Lá em casa os livros são grifados, por algum motivo que só Deus explica. A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas, só que a gente entende bem, né? Aquele arrepio, né, que dá na gente e tal, da música, né? Não pode. Só para pensar, né, que é fácil, energias psíquicas e eletromagnéticas. Por isso que dá choque, às vezes. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades, que, sustentado pela simpatia, afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Bem romântico e bem interessante essa descrição dele, né? Resumindo, é o arrepio que dá na gente, tal, da musiquinha, né? Ele está falando isso de forma
mais técnica, né? É sobre essa questão de conexão dos espíritos, né, a partir da ideia da sexualidade. Então, o que é a sexualidade? O que é a conexão sexual? O que é essa experiência sexual que a gente faz de forma interpessoal? Né? Ela é uma troca, e aí ele traz uma perspectiva psíquica e eletromagnética para além do instinto. Quando ele fala aqui, ó, reprodução biológica, ele está falando do instinto animal que nós temos. Isso é do instinto, a gente aprendeu isso no animal. Né? Sil, né? Quem tem gato e cachorro sabe do que eu estou falando. Né? Então, isso é instintivo, é biológico. Nós estamos para além disso. Né? Isso também, né? Não estamos tratando isso como certo ou errado, estamos assim, para além da parte biológica reprodutiva, que é natural, né, de todas as espécies, nós estamos propondo uma avaliação da sexualidade a partir da troca psíquica e eletromagnética que vai sustentar simpatia, afeto e revigorar os perispíritos, ou seja, essa conexão de revigorar mesmo, é tipo dar um up, né? Assim, ufa, né? Tipo, a gente vai se melhorando à medida em que a gente vai se conectando cada vez mais. Então, é uma via de desenvolvimento do afeto, é uma via de desenvolvimento dessa conexão interpessoal, a sexualidade também, para além da questão instintiva de reprodução. Certo? Então, essa é uma perspectiva que, para quem ainda não tinha pensado sobre isso, e aí começa a explicar, porque às vezes me perguntam, o que tem a ver essa aula com o espiritismo? Né? Como que isso está no centro espírita? E aí eu falo, espera a aula para você entender o que é a energia sexual, como que a gente vai abordar isso para a gente olhar e falar, opa, isso tem tudo a ver com a questão de ser espírito imortal, de entender as conexões, de entender o aspecto da sexualidade como uma via de desenvolvimento do afeto, né, de ampliar a conexão entre espíritos. Tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho dessa perspectiva hoje para a gente poder entender a energia sexual a partir desse olhar, desse ângulo de visão. Ok? Entendido isso? Energia sexual como motivação para o crescimento. A energia sexual é, portanto, uma modalidade de energia psíquica. Dá para perceber que isso cai na prova, né? Já está pela terceira vez aqui, não deu nem 10 slides, né? Tem prova ainda? Não tem mais? O pessoal olhou para mim com cara de risada quando eu falei isso. Não vai mais ter prova? Não tem mais prova? Aquela provinha na aula 20 não tem mais? A prova era surpresa, gente, a prova. Pronto. Modalidade da energia psíquica, grifado aqui. Se a gente sair dessa aula entendendo que a energia sexual é uma modalidade de energia psíquica e não só o tesão que a gente tem, né, e a partir de uma determinada idade encarnado, já ganhei o dia. Quer dizer, a noite, né, que o dia eu já ganhei. Já estamos na parte da noite. Então, assim, isso é importante, tá? É entender ela como uma energia psíquica que não tem como sublimar, que não tem como apagar, que não tem. Ela existe, ela está viva e a gente precisa só aprender a usar, lidar, aproveitar do que a gente tem de conteúdo psíquico e de energias para que a gente direcione da melhor maneira, de acordo com cada um, de acordo com o objetivo de cada um, de acordo com o momento de cada um, e eu estou falando cada um espírito. Tá bom? Voltando. Que também possibilita o ser humano a se desenvolver espiritualmente quando utilizado adequadamente. Aí a gente está colocando isso sobre habilidade e maturidade de uso. Cuida para não colocar o adequadamente nos critérios morais. Não é sobre moral, né? É sobre maturidade e habilidade. Né? Então, se eu estou, de alguma maneira, em desequilíbrio do uso da minha energia sexual em direção à sexualidade, não está relacionado às questões morais. Tá? Não estamos tratando aqui de questões morais, estamos tratando de uso desequilibrado. Né? Então, quando eu falo isso, eu estou falando, por exemplo, então eu tenho necessidade de praticar sexo 3 vezes por dia, todos os dias. Está desequilibrado, porque a vida não é só isso. Né? Eu tenho
nenhuma necessidade, eu fico 6 meses, está desequilibrado, porque a vida tem que ser isso também, é uma modalidade de canalização dessa energia. Então, assim, é o equilíbrio do uso adequado. Eu tenho necessidade de fazer isso com 20 pessoas diferentes todo mês, está desequilibrado. Não é sobre a questão moral, independente de ser casado ou solteiro, porque isso é sobre estabelecer conexão, né? E não é a única via. Então, não é bom dia, energia, né? Bom dia, vamos para a cama. Não é isso, né? Tem um caminho para esse lugar, é uma via de estreitamento, é uma via de aproximação mais íntima. Então, isso tudo leva a gente a entender, independente dos critérios morais de cada sociedade, ou da sociedade que a gente vive, ou da casa que a gente mora, os acordos, né, estabelecidos entre as pessoas e tudo mais, que a gente só precisa entender o que é, e aí desenvolver isso a partir de uma ideia equilibrada, né? E aí não estamos estabelecendo o limite do equilíbrio, só estou levantando essa questão para que a gente perceba que deve ter aí uma percepção de desenvolvimento pessoal, de habilidade, de integração da energia sexual como uma das energias e um dos caminhos de relações interpessoais quando a gente fala de sexualidade, ok? De uso da sexualidade, talvez, né? Ainda sobre esse tema, o ser humano tem, ao longo de sua evolução, aprendido a manipular essa energia, cuja força realizadora lhe tem trazido grande aprendizado. Seu uso não está restrito ao corpo, já que a energia é provinda do espírito e se destina ao seu aperfeiçoamento intelectual e espiritual. E aí eu estou remetendo àquele slide inicial, onde eu coloquei que uma das questões era a procriação, outra era o prazer genital, e nós tínhamos mais outras 3, né, artes, intelectual, relacionadas a outras questões que não necessariamente biológicas relativas ao corpo físico. Ok? Bom, aí a gente entra um pouquinho no debate, e esse é o primeiro portal, e eu já vou avisando antes da gente entrar, para a gente não correr o risco de entrar no portal e não voltar para a aula, que é a questão da educação dos filhos. Né? E aqui está fácil, porque a gente tem várias gerações na mesma sala, né? Dá para perceber. Deve ter umas 3, 4 gerações aqui. Né? Então, a gente consegue entender, e isso eu entendo sempre nas reuniões de família, quando tinha, né? Não tem mais, mas tinha minha bisavó com 90, né? E os primos com 14. É uma via que não conversa muito bem. Claro, são 3 gerações diferentes. Né? Tá diferente. Então, a gente vai ter que ter uma flexibilização, né, uma adequação na fala, de como abordar, de como falar. E aqui é a mesma questão. Então, esse é um tema importante que precisa ser atualizado a cada geração, se não até na mesma geração. E aí, quando eu falo isso, eu espero que vocês se percebam nesse processo, né? Desde que vocês eram crianças e até hoje, quanto isso já se atualizou e quanto a gente ainda precisa atualizar, sem perder alguns direcionamentos, talvez alguns pilares, tal, mas também sem defender posicionamentos de 50, 70, 60, 100 anos atrás, sem atualizar, pelo menos, o contexto, sem contextualizar. Né? Porque é importante contextualizar. O contexto de coisas de 70 anos atrás era outro, e a gente pode atualizar sem perder a essência. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Que vale para o espiritismo também, né, gente? Porque se a gente pegar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né, o Pentateuco aí, nós estamos falando de 170 anos, praticamente. Né? E se eu não contextualizar, não vai funcionar. Né? Porque 170 anos atrás, na França, né, no cenário sociopolítico, filosófico que a gente tinha lá na época, se eu só aplicar agora, não vai funcionar. Vai ficar estranho. Tá? Então, a gente precisa, de alguma maneira, fazer essa leitura com o cuidado de contextualização sempre. Tá? Como educar os filhos nessas questões? Primeira, assim, uma listinha de coisas para a gente, né, só levantar as hipóteses aí e pensar um pouquinho. Orientações sobre a iniciação à prática sexual. Né? Como que isso pode ser feito
De que forma isso pode ser lidado com abertura, né? Trazendo isso para a mesa. Eu sou da geração que isso não aconteceu. Acho que a geração próxima da minha, eu tenho 46, sou de 78. A próxima geração já começa a ter um pouquinho mais, né? Salvo exceções, mas a grande maioria da minha geração não teve esse papo. Né? Só teve esse papo depois que deu algum probleminha, né? Ou algum susto. Né? E aí o papo veio para a mesa, ou de forma natural, ou de forma pressão, né? Ou de forma loucura, né? Reunião louca de família. Né? Cada um deve ter uma experiência interessante para pensar sobre isso. Mas, de qualquer sorte, eu acho que esse é um tema que tem que acontecer, e não é função só da escola, também é função de casa, né? É para ser um papo de casa, do almoço, né? Normal. É um papo que a gente já, para a gente conseguir dar conta, a gente tem que lidar com os nossos próprios mitos e tabus, porque a gente é cheio. Né? A gente foi, e aí quando eu falo a gente, pensando na minha geração para trás, foi criado cheio de tabu em relação a isso. Então, para a gente conseguir conversar com um filho de 12, 13, 14 anos sobre questões de sexualidade de forma natural, a gente precisa naturalizar primeiro. E aí, se não tiver um trajeto terapêutico aí que nos ajudou a naturalizar isso, provavelmente a gente não vai dar conta. E aí vai repetir. Né? E aí acaba repetindo algumas coisas que talvez estejam fora de contexto. Tá? O machismo estrutural do arquétipo coletivo, então tem algumas palavrinhas aqui importantes, ó. A gente vai falar bastante de arquétipo lá no 6 e no 7 também, mas o que é isso? O modelo coletivo prevê ainda, infelizmente, resquícios muito fortes de um machismo estrutural, né? Do homem que manda, aquela coisa. Eu estava assistindo aquela série Last Kingdom, Viking, né? Ali a gente vê muito o arquétipo, isso é 900... 1200, o ano, né? O quanto era o arquétipo do machismo estrutural, do homem, da força do homem. Tinha lá meia dúzia de mulher que se destacava, mas o restante não tinha um papel relevante, a não ser a questão sexual e a questão dos filhos. E isso, eu estou falando de, né, usando esse exemplo da série, mas de Vikings, né, que é 1800 a 1300, mais ou menos. Mas se a gente pegar agora, se duvidar dessa semana, e tem vários lugares ainda que existe um machismo sobrando ainda aí fora de contexto e que talvez demore algumas gerações para ele equalizar. Né? E aí, de novo, não é para a gente discutir esse tema, que não é a pauta exclusiva da aula, mas pensar como que a gente lida com esse machismo estrutural na educação dos filhos. Né? Como que a gente lida com a ideia de que o que é o homem e a mulher, o que é o menino e a menina, né? Nesses aspectos aí de papel, de comportamento, de posicionamento, de autonomia, né? Quanto a gente ainda repete clichês aí de machismo na educação relacionados a essa questão da sexualidade mesmo, né? E aquela coisa básica, né? Que a gente sempre discute, que é por que o menino, se tem várias namoradas, uau, né? Parabéns, está arrasando, e a menina, né, não está promíscua, não está errado. Então, isso é um tema que precisa revisar, e isso não é o tema, isso traz toda uma questão, né, de um modelo ainda bem arraigado num modelo já ultrapassado. E isso talvez não seja tão distante da gente. Né? Pode ser que esteja nas nossas casas ou por perto da gente ainda, ou até na nossa própria mente, com certeza. Tá? Então, é uma reflexão, na verdade. Meninos e meninas, né? E aí a gente já abre uma outra questão, que é mais atual, que é a questão de gênero. Né? Então, meninos e meninos, meninas e meninas e afins. Então, de alguma forma, isso ainda é transição, né? Ainda é novo, por mais que já exista há um bom tempo, como perspectiva de vivência do espírito, e a gente ainda é cheio de preconceito, cheio de questões para lidar com isso, questões religiosas, questões sociais, questões culturais, né? E talvez vá mais algumas gerações. O que eu tenho buscado aprender, e minha filha foi uma das pessoas que me ajudou a entender isso,
Quando eu perguntei, Ju, como é isso na sua escola, quando ela tinha 15 anos? Pai, a gente não está preocupado se é menino ou menina, a gente está preocupado se a gente gosta da pessoa, né? Se tem afeto, se a gente está afim. Aí eu, tá. Né? E aí você vai processando. Né? E aí você vai processando para virar uma chave, porque eu sou de uma geração que meu pai falava que se eu entrasse de brinco em casa, ele cortava a orelha. Né? E aí, era só um brinco. Não falava sobre a minha masculinidade ou a minha feminilidade. Né? Se o brinco já era problema, imagina se eu chegasse com o Marcel, meu paquera, né? Em casa. Ia dar mais problema, né? Mas não cheguei. Para garantir, porque se o brinco já era assustador, imagina, morria eu e o Marcel, de certo. Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente pensar um pouquinho sobre isso de forma a desestruturar o que está construído no nosso modelo mental. Tem uma história no nosso psiquismo que define o que é certo e errado, tem padrões, né? Mas isso não é... Se a gente pensar a partir da perspectiva espiritual, nós todos já fomos meninos, meninas, meninas que gostavam de meninas, meninos que gostavam de meninos, porque isso não é de agora. Se a gente for lá na Grécia, né, Lesbos, isso é antigo. Só a questão é que existe um movimento que trouxe isso de forma mais aberta, de forma mais possível, de forma mais livre. E a gente é a geração de transição. Né? Sem a gente estabelecer juízo de valor, a gente precisa olhar para isso de forma leve, desconstruída e entender como experiência do espírito. Aí vem várias questões, né, que é o que essa experiência diz, qual é essa questão, por que que a pessoa nasce num corpo de mulher se sentindo menino, por que que nasce num corpo de homem se sentindo mulher, por que que tem afeto, tem afetividade por pessoas do mesmo gênero. Isso tudo são questões para a gente estudar em outro viés, em outro olhar, que é um olhar mais psicológico, mas nesse tema é a gente pensar um pouquinho como que a gente vai lidar com isso a partir do que a gente tem na nossa mente. Né? Ok? Tranquilinhos? Então, esse é um tema bem portal, mas eu tentei abordar para a gente não deixar ele em aberto, principalmente porque ele faz parte do plano de aula e é importante. Na questão de sexualidade, é um tema que a gente ainda vai vivenciar, provavelmente essa e mais uma ou duas gerações, de uma forma bem conturbada na sociedade, porque ainda mexe com questões, paradigmas mesmo, né, das culturas, das religiões, da sociedade, e que a gente ainda precisa entender e processar isso de uma maneira diferente. Ok? Fomos bem? Nesse aspecto, então, revisando, nós temos uma questão que o espírito não é homem ou mulher, né? Falei isso agora há pouquinho. Então, nós temos uma manifestação quando a gente reencarna em um corpo. E aí, veja só que doido, né? A gente tem que virar essa chave. Nós temos uma manifestação em um corpo biológico e um psiquismo. E isso, antes, tinha que casar. 100 anos atrás, isso tinha que casar. Ou seja, se eu me manifesto num corpo de homem, o corpo é de homem e o psiquismo tinha que ser de homem. Se eu me manifesto num corpo de mulher, o corpo é de mulher, o psiquismo de mulher. Né? Se é mulher, gosta de homem, se é homem, gosta de mulher. Isso estava padronizado até 100 anos atrás, de uma forma bem estabelecida, culturalmente, religiosamente, socialmente. Né? Salvo aí algumas experiências históricas que a gente conhece, né, de ver, e aqui me vem à mente, normalmente, a ilha de Lesbos, lá na Grécia, que isso tinha de uma forma bem naturalizada. Agora, de alguma forma, isso abre N possibilidades. A matriz de possibilidades, né, de corpo físico e psiquismo e afetividade hoje é ampla. Então, talvez, isso seja também uma ampliação de possibilidades de experiências reencarnatórias. É só para a gente olhar para esse lugar. Então, se de repente a gente entender que isso é uma possibilidade de experiência reencarnatória, a gente abre tranquilamente, acaba o problema do preconceito, as questões todas, porque é uma possibilidade. Né? E cada espírito vai vivenciar aquela possibilidade que entender que é importante, que seja necessária, ou que queira vivenciar. Tá? Renasce em corpos femininos ou masculinos, questões de gênero
Lembrar que elas são categorias identitárias, ou seja, isso foi usado para agrupamento, né? E eu entendi isso quando estava fazendo um trabalho de conclusão de uma pós, que tinha que fazer uma pesquisa, e aí eu fiquei numa discussão de uma semana lá com o orientador sobre, na pesquisa, como que seria, né? Que é, assim, idade, está fazendo a primeira classificação do respondente, aí masculino, feminino, prefiro não responder. Né? E aí essa discussão abre uma questão incrível, assim, de amplitude, que é o seguinte: isso é categoria, só para separar, dividir o mundo entre homens e mulheres. Dividir o mundo entre homens, mulheres, e prefiro não responder. Né? Cis e trans, LGBTQIA+, né? E assim vai. Então, de alguma maneira, isso é dissenso, sabe? É tipo categorização. E, efetivamente, por isso que a gente precisa ampliar, já que existem outras matrizes possíveis de manifestação do espírito, para além do homem que nasce no corpo de homem, que pensa como homem e gosta de mulher, e da mulher que nasce no corpo de mulher, pensa como mulher e gosta de homem. Né? Essas não são as únicas possibilidades mono, né, de experiência de encarnação. E aí a gente, então, pensa nessas múltiplas possibilidades que podem vir a demonstrar que a identidade cis-heterossexual, que é essa, homem que nasce com corpo de homem, que pensa como homem, gosta de mulher, né, e o contrário, embora considerada como norma, não seja normal, ou exista a mais correta. Né? Eu acho que a questão é essa: não existe o mais correto. Existe algo que estava estabelecido, talvez por algumas religiões, talvez por algumas sociedades, talvez por alguns critérios culturais, mas olhando de uma perspectiva espiritual, né, eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Né? Pensar nisso tudo como possibilidades de manifestação do espírito. Ok? Fomos bem? Tá? É um tema importante, e cada um aí no seu nível de reflexão e abertura para discutir esse paradigma, né, se aproprie do conteúdo. Né? Eu acho que isso é uma virada de chave que a gente precisa fazer, pelo menos um movimento. Né? Olhar, pensar, analisar, entender, ajustar, né? Trabalhar um pouquinho os paradigmas e os preconceitos, e a gente lidar com essa questão de maneira mais aberta. Tá? Bom, e aí a gente vem para a importância da educação quanto à energia sexual. Primeiro que a gente tem um monte de proibição e tabus presentes no psiquismo. Eu ainda posso andar aqui, Rodriguinho? Posso ir assim? Não vou atrapalhar a filmagem? Legal, então só para encontrar o pessoal do fundão lá. Então a gente tem um monte, e tem uma telinha aqui que, na minha dificuldade visual, eu só vou conseguir ler aqui. Ó. Quando eu estiver aqui, eu consigo ler. A gente tem muito tabu e muita proibição, e não é só dessa vida. Né? Essa vida já tem. Com certeza, todos nós passamos algum tipo de proibição, de tabu, de não lidar. Né? Talvez a galerinha aí dos 18, 20 anos já encontrou uns pais mais maduros para discutir isso. Talvez. Não, nem sempre ainda, porque ainda não é um tema naturalizado. Mas no nosso psiquismo, em relação às últimas encarnações, né? Imagina aí da sua encarnação viking, como foi. Né? Imagina como foi ser homem, que o padrão era homem, espada na mão, cortando cabeças. Imagina como foi estuprando as mulheres das cidades que ia invadindo, das aldeias. Né? Esse era o padrão que está no psiquismo. E imagina como foi ser mulher, né? Que era só dar o filho, de preferência a homem, né? Porque se desse filho a sua mulher não servia, porque ele precisava de um herdeiro. Então, assim, ó, esse está no psiquismo. Como que eu lido com a sexualidade quando eu era uma pessoa, e aí nasci mulher lá naquela época, e que servia só para procriar e tinha a obrigação de dar um filho homem? E aí, quando não nascia um homem, eu me sentia a pior mulher do planeta, porque eu não fui capaz de dar um filho homem para esse Shrek, né, que está aqui casado comigo. Né? Ou que me venderam para ele, ou que me deram para ele, ou que meu pai deu em troca de terra. Olha que beleza, olha o que tem no nosso psiquismo. Como que a gente lida com a sexualidade quando essas questões vêm para o nosso psiquismo? Tá? Então, isso é proibições e tabus. Né? Opa!
Boa noite, Plínio. Boa noite. Está cortando, peraí. Alô, alô. Me ocorreu aqui, eu vou por hora chamar de 3 dimensões, no sentido de operar aquela pluricondição sexual, tá certo? E não só monossexual. Me parece que uma é essa que você está transcorrendo agora, que seria outros processos encarnatórios. Certo. Aí, essas outras duas, do planejamento espiritual para encarnar, ela estaria incluída nesses outros processos encarnatórios, porque me ocorre o planejamento como algo mais, pragmaticamente, mais efetivo. Né? Assim, você vai nascer para o ano, vai nascer agora. Então, um planejamento nesse sentido. E a terceira dimensão, esse seria já o espírito encarnado no corpo e sua vivência social, cultural, incluindo sexual. Então, eu fiquei pensando sobre essas 3 dimensões e fiquei um pouco confuso. Não, acho que não está confuso, não. Se eu entendi bem o que você falou, elas se complementam. Né? Sim, a experiência social pode levar ela a uma questão identitária diferente daquela que ela está. Sim, as encarnações anteriores também podem. E sim, durante o processo de decidir qual é a encarnação, como vai ser, aquilo que você possa escolher, aquilo que vai por impulso mesmo, porque você não está escolhendo bem, né? Também pode levar a uma experiência de identidade de gênero não cis heteronormativa. Concordo. As 3 questões elas se complementam. Tá? Não está confuso, não. Está bem organizado. Pelo contrário, eu acho. Tá? Então, gente, só para fechar, aqui, ó, proibição e tabu é isso. Quanto a gente, como mulher, não precisa nem ser muito longe, na encarnação anterior, apanhou, né? Apanhou porque olhou para alguém, apanhou porque se interessou para alguém, apanhou porque teve a questão sexual um pouquinho mais, né, demonstrada. Quanto a gente foi proibido, né, nesse lugar. Então, assim, essas experiências estão todas no nosso psiquismo. Tá? E se a gente estudar a história, a gente vê que não vai muito longe. Como eu falei, se pega nessa encarnação ainda. Mas na anterior, com certeza. Né, 60, 80, 100 anos atrás, isso era um tema bem complexo. Né? 80, 100 anos atrás, ainda era o pai que decidia com quem você casava, né? Ainda era você, homem, casando com uma mulher que escolheram e jogaram lá na sua frente para casar com você. Então, assim, 150 anos garantido, aí bagunçou mesmo. Então, pega 2 encarnações para trás, vai ter muita questão no nosso psiquismo ainda, influenciando os nossos travamentos, as nossas questões aí em relação à sexualidade. Uso indiscriminado também, né, se a gente for pensar, isso é o polo oposto. Né? Então, de um lado, aquela coisa de abafar, de sufocar, de esconder, de prender, e, de outro lado, o uso loucamente. Né? E aí eu de novo, remeto a essas questões históricas. Se a gente olhar um pouquinho para culturas aí de 100, 150 anos atrás, né, era normal, mais do que ainda é hoje, né, essa questão da promiscuidade, de traições, né, principalmente no masculino em relação ao feminino, para antigamente, e que isso não é exclusividade do masculino, né, mas a questão da prostituição, a questão do uso da sexualidade, uso do corpo de forma bastante descontrolada. Então, isso também gera questões importantes aí que acabam tumultuando um pouquinho a nossa relação com o tema da sexualidade. Existe uma série de problemas e questões mal resolvidas, então, relacionadas a isso, no psiquismo. A perspectiva do sexo como objeto de consumo, né, em todas as culturas, na grande maioria das culturas do planeta, existe uma visão, né, de prostituição muito presente ainda, então isso ainda é objeto de valor, de consumo, de compra, né?
e conflitos e perturbações que vêm reverberando por várias gerações. Então, isso tudo, pense isso tudo no seu psiquismo e na sua mente, bagunçando para a sua fase da pré-adolescência, ali, onde a sexualidade começa biologicamente a se manifestar e o seu psiquismo começa a dar as conexões com todas as experiências problemáticas e bagunçadas de vidas anteriores. Também tem experiências positivas, claro, mas historicamente esse tema ele era muito mais confuso do que é hoje. Então é para a gente entender como isso é importante numa perspectiva de espírito, numa perspectiva do psiquismo, nos ajustes aí no desenvolvimento da habilidade do uso dessa energia sexual, dessa sexualidade, de forma organizada, estruturada, madura, talvez seja a palavra, né, amadurecida, para que a gente possa fazer uso numa perspectiva saudável. Ok? Fomos bem? Entenderam essa ideia das influências aí, de experiências anteriores? Pode ser de experiências atuais também, viu, gente? Eu estou falando assim, mas eu sei que é só lá no Japão, porque aqui é todo mundo, né, bem resolvido nesse tema, né? Brincadeira, todo mundo. É um tema super atual para a gente, né? A gente tem N questões para lidar aí nesse aspecto da sexualidade, tá? Bom, aí a gente vem para um próximo... A notícia boa é que a gente chegou na metade da aula, viu? Estamos indo bem, né? Ninguém dormiu ainda, ó. Já é um bom ganho, né? Terça-feira, final de feriado. Tá indo bem, gente? Tá legal? Estão conseguindo entender a ideia da energia sexual? Por que ela está aqui nesse momento? Né? Então, para a gente olhar com um olhar de espírito, né? Olhar de espírito imortal, para essa questão de forma ampla e para além daquilo que a gente fala do instinto, tá? Só relembrando o nosso objetivo inicial. Então, vamos lá, avançamos. Planejamento familiar. A energia sexual, eu tirei alguns trechinhos assim do livro de vocês. Quem leu já está se percebendo aí. Então, quando não tiver identificação assim, muita coisa eu peguei os trechinhos do capítulo 19 aí do Conhecendo o Espiritismo. A energia sexual é responsável pela reencarnação dos espíritos em família, né? Então, é uma associação óbvia, né? E efetivamente, se não existisse a procriação, a gente ia ter que descobrir uma outra forma de reencarnar, né? Então, é através do uso da energia sexual, da sexualidade, com a finalidade de procriação, que a gente tem a oportunidade de encontrar óvulos fecundados para nascer, né? Então, opa, óvulo fecundado, minha vez, fui. É algo assim, vocês já tiveram essa aula de reencarnação, né? Aliás, 3, né? Foi bem? A trilogia da reencarnação foi legal para vocês? Deu para entender bem? Show. Antes se tinha muitos filhos, hoje se percebe a necessidade de limitar seu número, tendo em vista os desafios sociais, né? Isso é muito presente, né? Minha avó tinha 13 filhos, né? Então, aí são 45 primos, né? O Natal é uma maravilha, o amigo secreto, né? É uma beleza, começa às 7 da noite e meia-noite ainda está na metade, né? Então, é algo assim. De alguma forma, a gente pensar um pouquinho nisso como perspectiva. Opa, peraí, então, se antes eu tinha 6, 8, 10, 12 filhos e hoje eu tenho 2, mudou a experiência social, né? Como é você dividir a vida aí com 13? Como é você dividir com 2, né? Mas esse é um tema de reencarnação, processo educativo. Só para a gente pensar e não perder o insight. O planejamento familiar equilibra as relações familiares e proporciona uma melhor organização das reencarnações. Com certeza, você vai ter uma experiência muito mais intensa entre pai, mãe, filho e filha, pai, mãe, filho, pai, mãe, filha, filho, filha, 3, 5, 2, do que a experiência da casa da minha avó, 13. Os filhos do final nem conhecendo em casa os filhos do início. Quando nasceram, os outros já tinham saído, né? Então, já era uma experiência de irmão que você sabe que é irmão e encontra no Natal. Né? Tem irmão que era bom só encontrar assim, né? Mas deixa para lá. Teve gente que pensou isso, eu captei. Ou seria bom lá em casa, né? Eu não tinha brigado tanto. Mas tá bom, faz parte. Vamos lá. Voltando, né? De alguma forma, são experiências diferentes e mais nucleares. Então, esse planejamento familiar, essa redução do tamanho das famílias, faz com que a gente tenha uma perspectiva
diferente de organização das reencarnações e das famílias nucleares, que é aquele núcleo pai, mãe, filho e filha, que em geral é assim, às vezes não é, que nasce, né, diferente, acaba sendo uma experiência distinta, é abandonado quando nasce, ou morre alguém quando nasce, né? Morre a mãe no parto, tá? Às vezes tem essas experiências também, né, que de alguma forma também nos oportunizam aprendizado e uma vivência diferente. Tá? Mas, em geral, isso faz com que a gente tenha núcleos familiares mais estreitos. Com certeza, isso diferencia a experiência. Opa, apertei 2 vezes, espera aí. Foi. Proliferação irresponsável de famílias com muitos filhos, isso é um tema importante, né? Porque a gente vê, quando a gente faz projeto social, principalmente, que existe uma situação que já não tem condição financeira, social, e continua nascendo filho loucamente ali, né? Então, o planejamento familiar vem em favor disso, tentar ajudar a reorganizar um pouquinho a perspectiva social, que é a questão dos problemas socioeconômicos. Paternidade e maternidade irresponsável, de alguma forma, né? Então, não é sobre ter o filho, como vai, não está nem aí, vai usando a energia sexual ali, ó, mais 3, 4 filhos aqui, 2 ali, nessa bagunça que às vezes acontece, e não é só relacionado à questão socioeconômica, porque acontece isso também em pessoas com as questões socioeconômicas resolvidas, né? E acaba também, de alguma maneira, estimulando uma banalização do aborto, e esse é o outro portal da aula, né? A gente só vai falar e vai passar, né? Não dá para a gente entrar nele, porque é um tema que acaba trazendo discussões mais aprofundadas, e a gente perde um pouquinho o contexto da aula, mas pensar que, de alguma maneira, o uso indistinto da energia sexual e o não planejamento familiar pode também, de alguma maneira, pressionar a banalização do aborto como forma de resolver, né? As gravidezes, não sei se é plural, a gravidez indesejada, né? Fomos bem até aqui? Então, 8h30, metade da aula ali, ó, arrasamos no planejamento de slides. Estamos indo bem. Casamento. Gente, casamento é um tema interessante. E a gente precisa olhar para ele com um olhar de atualização contextual também. Vai lá. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida em termos da espiritualidade, na questão do ápice da pirâmide populacional e da questão da natalidade, tendo em vista que é o futuro. Como enxerga a espiritualidade nesse entendimento? Em que sentido, assim, a espiritualidade? Controlando isso? Da baixa natalidade e do ápice da pirâmide populacional. Eu acho que eu olho isso de forma muito tranquila, que estamos tendo a oportunidade de viver mais encarnações na mesma. Essa é a minha leitura pessoal. Né? Então, se antes a gente morria com 40, hoje a gente morre com 90, vamos viver loucamente 2 encarnações. Essa é a minha leitura pessoal. Né? Estendeu a possibilidade, ou seja, a reencarnação agora é de 90 anos. Faço o quê com os outros 50, se na última eu morri com 40? Né? E aí a gente começa a ter que repensar. Aí, por exemplo, né, aproveitando o link, dá para casar 2 vezes em 90 anos. Não precisa casar só uma. Se casava só 40, já era suficiente. Né? Loucamente, essa é super polêmica a minha fala. Né? Então, assim, por exemplo, dá para fazer 2 profissões. Né? 40 anos uma, 30 outra. Dá para fazer várias coisas em 90 anos. Então, esse é meu olhar pessoal, né? Respondendo a sua pergunta, que ela acaba sendo conectada, mas não é um tema exatamente do plano de aula. Mas, sim, eu acho que muda a perspectiva. Né? Muda, olha só outra coisa. A maturidade segue a idade, em geral. Né? Em geral, à medida em que a gente tem experiência de vida, a gente fica mais maduro. Então, a experiência social... Ó, acabei de pensar isso, foi massa, isso dá uma discussão boa. A experiência social tende a ser melhor, já que a gente está vivendo mais tempo. E imagina, eu com 35, eu fazia cara... nem quero lembrar. Né? Quando eu tiver com 55, eu já vou estar mais maduro. A experiência social à minha volta vai ser melhor. Então, talvez, agora veio da sua pergunta, nunca tinha pensado nisso.
a gente está tendo a oportunidade de viver em sociedade as relações interpessoais de forma mais madura, pelo fato de a gente estar ficando encarnado mais tempo. Bem legal isso. Então, é uma discussão entre a melhoria das relações sociais e relações interpessoais a partir da perspectiva de uma pirâmide social cada vez mais para cima e com espíritos que vivem até os 90. Pô, isso daí dá uma tese de pesquisa. Arrasou na pergunta. Acho que vai nessa linha também. Naqueles itens que constituem um planejamento familiar, me ocorreu o planejamento de nações, de países. Assim, países que estabeleceram número de filhos. Está cortando aí, tem que dar uma... Restringindo por conta de ter uma população muito grande, como sim, a China, entendi, limitação. Legal. E aqui no Brasil, a gente já começa a ouvir que a população brasileira está envelhecendo bem. E se calcula, com essa redução de número de filhos nascendo, um certo hiato na modificação populacional. Que é um problema que aconteceu sociologicamente em vários países, né? Principalmente na Europa, isso já é um problema bem grave, né? Então, na Alemanha e outros países. Exatamente. Então, assim, isso que ele está falando, só para resumir assim, a pergunta e eu tentar ir para uma direção, porque ela é bem ampla também, dá uma aula essa pergunta, né? Que é assim, quando a gente limita o número de filhos e a gente começa a morrer mais velho, resumindo, né? Então, a gente morre aos 90 e limita o número de filhos, vai envelhecer a população. Vem de encontro com o que o colega falou. Em sendo assim, né, a pergunta que eu faço é, e aí? Né? E os espíritos? Então, tem uma quantidade muito maior de espírito desencarnado do que encarnado, mas também demora mais para morrer. Né? A população do mundo só aumentou. Então, cada vez mais tem mais gente encarnada. Né? A população do mundo não diminuiu. Na sua grande maioria de todos os países né, do planeta, isso vem crescente. Por quê? Porque a gente morre menos. Menos, né, mais tarde, no caso. Né? Então, nós, como espíritos, estamos morrendo menos vezes. Vivendo mais longevos e morrendo menos vezes. E aí eu acho que essa é a experiência que a gente tem que pensar. Então, o planejamento familiar vem de encontro com isso. Né? Porque já que morre menos vezes, a gente precisa também querer pensar em sustentabilidade das coisas, né? A aula de natureza e conservação aí, né? Que vocês tiveram recentemente. Por quê? Porque a gente precisa de entender que se vai morrer menos vezes, talvez precise nascer menos. Né? Talvez isso seja tudo alinhado. Deve ser Deus. Né? Já que a gente não sabe quem está fazendo, vamos pôr Deus aí na conta. Quer dizer, na conta de Deus. Tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação... Eu queria saber, na verdade, se tem alguma passagem, assim, algum questionamento no Livro dos Espíritos sobre a sexualidade. E eu pergunto isso porque também é uma visão nova. Eu frequentei outras casas espíritas que, às vezes, essa visão da sexualidade ela é um pouco diferente. Também voltada para a questão moral, mas ainda vai um pouco para aquela religião mais tradicional, das passagens bíblicas, do homem e da mulher, da questão da reprodução, do sexo, da parte genital, entendeu? Do homem e da mulher, como se para a procriação, voltado para a procriação. Tá bem. Tem algumas perguntas que levam a isso, eu vou trazer até alguns recortes, esse é o primeiro, que fala do casamento. Né? Mas a gente está fazendo uma leitura, interpretando e contextualizando. Né? Então, sim, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns é carregado de questões morais, porque, primeiro, os espíritos que ditaram eram espíritos de uma vivência extremamente religiosa, de moral cristã. Né? Então, assim, tem essa carga de moral mesmo. E a gente está interpretando aqui num viés de filosófico, não de moral. Então, quando eu faço uma leitura e falo, olha, a gente precisa entender que, quando meu pai falava que cortava a orelha se viesse de brinco, era um critério moral e machista, porque o brinco não tirava minha questão de sexualidade, mas né, brinco não era de menino e ponto final. Isso era uma regra social, cultural da minha cidade. E o filho dele jamais ia andar de brinco, era uma vergonha isso. Pronto, então isso é cultural, que tem a ver com a moral da região e da época.
Quando eu trago a perspectiva de olhar para isso, para o espírito, para a experiência tal, eu estou atualizando. Não está falando isso lá no Livro dos Espíritos, porque era 170 anos atrás, nem dava. Já queimaram os livros sem falar, imagina falando. Iam queimar o Kardec de vez. Né? É minha visão, né? Eu estou fazendo essa leitura, tá? Ok? Vamos lá? Casamento. Livro dos Espíritos, está lá nos comentários da questão 696. A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, veja quanto essa resposta tem de carga moral, né? Sua pergunta foi bem legal, porque coube aqui. Quanto ela tem de carga moral, né? Quanto ela tem. Então, quer dizer que, se não tiver casamento nesse modelo, nós vamos viver como os animais e uniões constantes. Né? Que o cachorrinho lá não casa, ele passa uma fêmea no cio, ele está casando ali, né? Está acasalando, na verdade. Então, assim, de alguma maneira, é uma leitura bem tradicional, né? E que abre a questões como eu faço as reflexões. Por exemplo, vamos pensar de alguma maneira que o que é não foi que eu li. O que é a questão da estabilidade do casamento? Né? Então, quando a gente... vou pensar dentro da minha casa para ficar mais fácil. Quando minha bisavó, com 12 anos, foi dada para casar com o meu bisavô. Né? Que casamento é esse? Né? Que religioso. Foi o padre que abençoou esse negócio. Né? Então, assim, e não estou criticando a religião aqui, tá? Só estou demonstrando que cabe uma revisão desse modelo. Né? De alguma maneira, essa estrutura de estabilizar a sociedade, né? Nessa resposta aqui, de 169, 170 anos atrás, tem uma carga moral da época. Né? Então, é só para a gente começar a olhar para isso de maneira diferente. Né? E aí eu lembro da experiência como uma experiência social. Né? O que é o casamento, que contrato é esse entre duas pessoas. Já gosto aqui, livre, né? E que a gente sabe que mais recentemente é livre, né? Então, de alguma maneira, a gente começar a pensar a partir disso. Pensar um pouquinho, eu vou precisar amarrar meu tênis para eu não tropeçar, peraí. Essa era a hora de perguntar, viu? Para parecer que estava tudo combinado. Voltei. Não deu certo o combinado. Era para alguém perguntar na hora de amarrar o tênis, gente. Para parecer que foi, né, aquela coisa assim. Pensar no casamento como uma relação afetiva. Né? Então, de novo, engravidou, vai ter que casar. Vocês já ouviram isso? Né? Alguns só ouviram, outros passaram por isso, outros estão casados até hoje porque engravidaram. Mas deixa quieto. Né? Acontece só lá em casa, não sei onde que acontece, não. Então, assim, de alguma maneira, pensar um pouquinho no casamento como uma relação afetiva, ou seja, existe uma relação interpessoal, né? Tem uma relação afetiva entre dois espíritos, isso é possível, se percebe objetivos em comum, se constrói isso como uma perspectiva de futuro, e aí pega na mão e segue apoiando, motivando, incentivando, funcionando em dupla, né? Ou trio, né? Não é? Pode ser, né? Construção do núcleo familiar e estabilidade nas relações sexuais. Isso aqui é o que estava falando lá no outro. É uma estabilidade nas relações sexuais do casamento? Né? Que estabilidade é essa? O que é estabilidade nas relações sexuais? Né? Quanto a gente tem ainda de relacionamentos extraconjugais acontecendo em todos os lugares do planeta, né? Então, assim, de alguma maneira, por si só, essa instituição chamada casamento não resolve essas questões. Isso é do humano. E aí, pensar um pouquinho
se ele é essa garantia de sexualidade equilibrada proposta na resposta lá dos espíritos à questão 669, né? Então, assim, é isso mesmo? Quanto casamento tóxico e abusivo nas questões de sexualidade existem ainda hoje, né? Não preciso nem ir lá atrás, vou hoje só, mas 100 anos atrás, 150 anos atrás, isso era um absurdo, mas hoje ainda é assim. Em alguns bons volumes de casamentos ainda é um problema. Não tem essa sexualidade equilibrada. Discutir um pouquinho a ausência de amor, de afeto, de relação verdadeira interpessoal, em contraposição ao aprisionamento, né? Ou seja, o casamento como aprisionamento por instituição. Quantas pessoas estão casadas porque os filhos estão pequenos e não vão dar conta da separação, ou porque vai frustrar minha mãe, ou porque jurou diante de Deus que seria até a morte, vai morrer no casamento. Né? Arrisca morrer pelo casamento, né? Não só quando morrer que separa. Então, assim, de alguma maneira, isso tudo precisa ser levantado como discussão do que é o casamento e do que veio descrito no casamento na perspectiva do Livro dos Espíritos, tá? E pensar um pouquinho na importância do divórcio, né? Quando isso surge como possibilidade, quanto isso é libertador de situações que talvez estavam insustentáveis, né? E quanto ainda é difícil para algumas questões, para algumas sociedades, para algumas culturas, para algumas famílias, para algumas pessoas, né? Não muito longe da gente, provavelmente muito perto da gente, se não lá em casa, né? Se não na casa da gente, tá bom? Fomos bem no tema casamento? Então, ok. Se for separar, não me use, né? Ah, não. Era uma advertência do Ministério da Saúde, né? É só para a gente pensar um pouquinho que isso é possível, né, gente? A gente olhar para esse lugar e não se sentir preso num modelo de relacionamento, né? Mas essa é uma questão que a gente pode abordar em outras aulas. Celibato. Bom, o celibato é uma questão importante que ele trata da possibilidade de sublimação da energia sexual na perspectiva da sexualidade. Plínio, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a energia sexual é instintiva, é muito forte, é experienciada em todos os reinos no nosso processo evolutivo, né? Principalmente no reino animal, e a gente tem isso como instinto ainda, e que não dá para sublimar, não dá para não utilizar. Não dá para passar uma encarnação sem uso da energia sexual na perspectiva da sexualidade. Não dá para simplesmente falar que vai meditar na montanha e que não vai precisar utilizar a energia sexual na perspectiva da sexualidade. Ela não se sublima, ela não se dissolve. Ela é uma energia psíquica forte que vai pulsionar para fora, né? Ela vai vir para o ato, ela vai vir para o corpo, vai vir para a biologia da gente. Então, quando a gente fala de celibato, pensar um pouquinho que no celibato, a perspectiva religiosa do celibato é a ideia da purificação. Se ela traz como purificação, ela já está dizendo que a questão sexual é impura. Então, é a perspectiva religiosa e que muitas pessoas, talvez, eu acho que na minha geração já não pegou mais isso. Da geração minha para trás, a questão da sexualidade, a questão do sexo como impuro era algo muito presente, né? Principalmente para o feminino, né? Então, nas encarnações femininas e nas mulheres que foram educadas aí nas gerações de 60, 50, né? Passaram por isso certamente, por essa discussão, tá? Uma boa parte. Sexo como algo impuro, pecado, sujo, né? Na perspectiva religiosa. E a energia sexual não utilizada acaba direcionando para a violência, porque tem uma necessidade de canalização. Não pode efetivamente imaginar que ela vai simplesmente se sublimar, né, pela meditação, pela devoção, pela religiosidade. Não vai. Então, ela vai virar uma energia que vai canalizar, provavelmente, na violência, na reatividade, nos desvios, né? E aí a gente já começa a entender um pouquinho essas questões de religiosos aí, de diversas religiões envolvidos em questões sexuais, né, de abusos, tal, porque está lá implodindo essa energia e vai canalizar de alguma forma.
tá? Não que seja ligado diretamente, mas é uma das vias pela qual se manifesta. Ok? Bom, métodos contraceptivos. Pensar um pouquinho na perspectiva de planejamento familiar. Então, nós, como espíritos reencarnantes, agora temos uma questão da sexualidade, da energia sexual na perspectiva instintiva, mas... aqui, ó, o microfone. Mas agora existe uma... Agora, quando eu falo quando surge ali no meio, ali, ó, surge uma visão de que pode ser utilizado um método contraceptivo que permite o uso da sexualidade sem necessariamente a procriação. Ou seja, começa a separar isso. E aí entra aquelas questões que a gente falou lá no começo, por exemplo, do prazer genital, do uso dela como forma de se conectar, de estabelecer e desenvolver o afeto e tudo mais. Tá? Deixa eu só pegar essa fala que eu já... E aí ela vem da perspectiva de viver a sexualidade sem culpa. Ou seja, a gente entra numa perspectiva em que a sexualidade agora pode ser vivenciada sem culpa. Né? Eu sempre me pergunto nesse slide se minha avó teria 13 filhos se existisse método contraceptivo na época dela. Né? Então, é uma pergunta que sempre vem na minha mente. Né? Então, muda a possibilidade, muda a decisão. Com 13 filhos, provavelmente 40 anos da vida dela foi sendo mãe recém-nascido. Né? Mãe de recém-nascido, porque faz 13 vezes 2 dá 26, mais um ano de gravidez, então estamos falando de 39 anos. Né? Então, dos 65, 39, ela estava nesse papel de procriação. Né? E eu super reduzindo minha avó a isso, mas tudo bem. Ela já morreu mesmo, ela nem vai me puxar a orelha agora. Né? Mas olhando para isso de uma perspectiva social, né? Estou falando dela que está em casa, eu posso falar. Então, assim, olhando para isso, poxa, né, esse espírito teve esse papel de procriação, esse papel... Será que não é limitador essa experiência? Então, quanto isso traz possibilidades diferentes? Né? Tá? Diga. Acho que está desligado aí. Eu vou dar uma dica. Ó. Esse lugar que vocês estão, fica a dica aí para as próximas aulas. Exatamente nesse lugar, ele fica na frente de 2 pilares para chegar na antena do microfone, né, Rodriguinho? Por isso que o microfone não funciona nesse meio aí, ó. Então, quem gosta de fazer pergunta, senta aqui, ó, que daí o ângulo pega na antena aqui, ó. Viu? Dica, fica boa. Boa noite, Plínio. Boa noite a todas. Meu nome te fazer uma pergunta ainda sobre o celibato. Certo. Em planejamento de prática espiritualista, como mesa mediúnica, como é essa questão da prática sexual para as pessoas que vão fazer esses trabalhos? Porque tem algumas orientações que pedem a não ter atividade sexual antes ou depois, ou não. No nosso entendimento, não faz sentido nenhum. Uma coisa não tem a ver com a outra, está tudo certo. Ok, obrigada. Tá? Aí entram as questões, né, tabus, percepções, questões religiosas, tal, mas uma coisa não tem a ver com a outra, porque senão a gente vai estar tratando como algo impuro, tal, não, né? Se a gente separar isso, não vai dar certo. Tá? Pílula, camisinha, tabelinha, DIU e tudo mais, educação gradativa do impulso sexual. Por quê? Porque a gente começa a sair da perspectiva do instinto. Né? Então, quando a gente começa a organizar isso e tratar isso em outro aspecto, a gente sai da perspectiva do instinto, sai do macho-fêmea, sai do cio, da procriação. Então, é nesse sentido que a gente vai olhar para essa questão como uma educação gradativa. Ou seja, eu vou aprendendo que isso é para além do instintivo de procriação. E aí, por isso que eu falo que quando eu vejo esse slide, eu penso na história, né? E eu estou usando minha avó, mas provavelmente né, as gerações anteriores, aí, todo mundo tem alguma experiência na família de um monte de filhos assim. Né? Então, que é justamente uma possibilidade de uma experiência que não está só relacionada ao papel da mulher como alguém que gera filhos. Tá? Ok? Obstáculos à reprodução. Isso é um tema que sempre se pergunta quando a gente estuda espiritismo.
né? Que é assim, por que a pessoa não consegue engravidar, né? Por que não consegue ser mãe? Por que não consegue ser pai? E aí vem um monte de questões e a gente lista aqui algumas ideias para a gente olhar. Sim, podem ter causas prévias, gerando predisposições e experiências limitadas, ou seja, a gente vai estudar isso aqui bastante na ULI, que são as predisposições, que é aquilo que a gente cria de campo, né, de possibilidades de vivência. Então, de repente, alguma experiência anterior que faz com que eu crie uma predisposição a não ter filho, a não experienciar essa ideia de ser mãe e tal, para que eu desenvolva algo que eu ainda não tenho, ou para que eu experiencie uma limitação que vai me ensinar algo que eu ainda estou limitado, que é uma limitação pessoal. Então, pode ser, sim, uma experiência relativa a questões anteriores. Podem ser configurações biológicas ou de uso de remédios ou entorpecentes, né? Então, de alguma maneira, eu abusei de algum tipo de química, tal, não só nessa encarnação, mas anterior, e isso vem reverberado na minha mente, no meu perispírito, e acaba gerando, vocês lembram do modelo organizador biológico da aula de reencarnação? Né, gerando um corpo físico com limitação no aparelho reprodutor em função disso. Então, pode não ter a ver com, não posso ser mãe, pode ter a ver que você carregou vibratoriamente ali seu psiquismo de experiência com entorpecentes, com drogas ou algum tipo de uso inadequado, que está ainda reverberando e precisa ser dissipado por alguma experiência limitada. Tá? O modelo organizador biológico, que é o que a gente fala, né, que está na mente, que está no psiquismo, que está no perispírito, gerando o corpo físico à medida em que a gente vai desenvolvendo a reencarnação, ou seja, quando o óvulo é fecundado, o modelo organizador biológico entra em ação e o espírito vai direcionando a multiplicação celular para configurar o corpo físico com as características compatíveis com o perispírito do reencarnante. Isso é da aula de reencarnação, estou passando rapidinho assim só para lembrar quem por acaso não lembre. Configurando obstáculos no corpo físico que estão presentes no psiquismo. Então pense assim, eu tenho uma super dificuldade em ser pai. Não tenho, fiz várias encarnações tentando, super dificuldade. E aí eu entro numa possibilidade de reencarnar, o óvulo é fecundado, o meu psiquismo começa a construir um corpo físico e ele cria uma deficiência no meu aparelho reprodutor. Por quê? Porque o meu pane de ser pai já gera um corpo físico limitado em relação a isso. Então, é nesse sentido. Né? Então, eu, como espírito, não lido ainda com essa experiência do paterno, de ser pai. Então, já gera uma limitação para garantir que essa encarnação não permita essa experiência. Então, isso é quando a gente fala que o MOB está interferindo, gerando esse obstáculo físico. Afetos e desafetos, né, pode ser também. Então, de alguma maneira, espíritos afetos e espíritos desafetos se encontrando ou não querendo se encontrar. Vamos supor que eu e Beto lá, a gente está lá desencarnado, falei, aí, vamos dar conta dessa vez, a gente vem se matando, aí faz umas 3 encarnações, vamos nascer, pai e filho, tá, bora. Um nasce antes, o outro fala, eu não vou com esse maluco, de jeito nenhum, e fica ali no campo, e não reencarna, e não vai. E aí você casa, faz tudo, faz festa, não engravida de jeito nenhum. Por quê? Porque tem um desafeto ali na porta, na fila, falando, não vai dar, não vou. Vai até o finalzinho, o óvulo nida, perde a reencarnação, não vai, perde. Por quê? Porque está lidando com uma questão psíquica de 2 espíritos que estão trabalhando para viver uma experiência em conjunto. Então, isso pode ser uma explicação também. Tá? Foi bem? Foi bom exemplo? Aí a gente acaba nascendo filho de cada um mais do outro lado do país e se encontra de novo. Daí deu certo. Uso indiscriminado ou inadequado da energia sexual também pode ser uma questão. Então, eu loucamente na encarnação anterior, né? Tipo prostituto lá, todo o louco. E aí, quando reencarna, usou de uma forma tão inadequada, né, que ela não está funcionando da forma adequada justamente por uma questão de alinhamento, de reorganização. Então, é uma questão de ajuste e de aprendizado. Tá? Deu para entender as ideias nessas questões? Então, sair da perspectiva, né, às vezes, mas isso é castigo porque você abortou. Não é isso. Né? Pode ter a ver com seus abortos quando você era freira, lá 200 anos atrás, pode ter a ver. Mas não é castigo. Deus não está falando assim, agora vou te castigar porque você era freira e abortou.
Não. Até porque isso era uma experiência lá do passado que gerou um trauma, que gerou uma questão vibratória, que gerou questões na sua mente, no seu psiquismo, por exemplo, e que podem estar, sim, impedindo de uma experiência atual. Mas não é um castigo por aquilo. É uma questão que você precisa dissolver do seu psiquismo para que não seja uma barreira. Tá? Fomos bem? Certo? Aqui, ó, outra questão. Eu falei que ia puxar algumas questõezinhas lá do Livro dos Espíritos, que a colega perguntou. Na questão 701, tem uma pergunta bem interessante. Ó. Inclusive, eu estava discutindo isso no almoço com a minha esposa. Quando eu tenho aula assim, a gente aproveita para bater papo de algumas questões que são polêmicas e que a gente precisa organizar as ideias. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Meus grifos já são para indicar, né, o que me dá arrepio, né, quando eu leio. Né? Então, conforme a lei da natureza. Então, lá na 701, a pergunta foi essa. Eu dei uma recortadinha aqui, porque a resposta é maior. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os desígnios de Deus, então já negritei aqui, porque você vê que tem um cunho religioso na resposta aqui, né? Deve ser fundado na aferição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeto real, não há? Será? Né? Tem que pensar essas questões. Só existe sensualidade, será? Né? Nos novos, vocês tiveram aula de família, né? Nos novos modelos de família aí, né? Poliamor, trisal, é só sexo e rock and roll, será? Algumas culturas ainda adotam oficialmente, outras, isso aqui é meu grifo, tá, gente? Extraoficialmente. Né? Então, e aí? Né? Será que no modelo, e aí sem fazer nenhum julgamento de valor, porque tem outras questões que eu não concordo no modelo, mas lá na Arábia Saudita, com um homem, 10 esposas, como é isso? Né? Eu não imagino como seja essa cultura. Né? Eu não sei como é lidar com essa questão, eu não sei a questão cultural disso. Né? Então, efetivamente, a gente pensar um pouquinho de mente aberta, sem fazer juízo de valor, né? O que é isso? O que é a experiência monogâmica? O que é a experiência de poligamia? O que é você ter a possibilidade de se relacionar ao mesmo tempo com mais de uma pessoa? Né? Esses casamentos abertos que já têm acontecido hoje com mais naturalidade. Né? Então, o que é isso? Né? Sobre o que isso está versando? A pergunta, para mim, é assim, quem dá conta disso de forma saudável? Né? Eu acho que é para além do que a cultura, do que é a tradição, o que a gente tem no nosso... A pergunta é se a gente dá conta. Né? Porque um relacionamento só já é puxado se você decidir aprender, trocar, se desenvolver. Como que é 2 ao mesmo tempo? Né? Se for só superficial, sexo e rock and roll, deve ser fácil. Mas o relacionamento de verdade, desenvolver afeto com mais que uma pessoa, é possível, claro que é possível, mas a gente dá conta de administrar isso de forma madura e sendo produtivo no sentido de evolutivo, assim, a gente está usando essa experiência como algo que faz a gente crescer de alguma forma. Então, essa, para mim, é a questão maior. Tá? Saindo dos julgamentos, da questão moral, e indo para uma questão de experiência mesmo. Ok? Aborto, slide portal, só para a gente passar rapidinho, né? Pensar, e acabou que esse slide, às vezes, eu dou essa aula há algum tempinho, às vezes ele vem bem na época, está super, né, na discussão atual, aí, parece que o slide foi feito, mas não, está aqui faz tempo já. Então, assim, ó, gravidez indesejada, e aí? Né? Qual é, como é, o que é isso? Né? De quem é o direito? Quando que nasce? Várias questões. Estamos para além do direito dos homens aqui, da lei. Né? Estamos pensando como espírito imortal, como espírito que está ali para reencarnar e que vai ser interrompido. Como que é essa experiência? Pensando na perspectiva de quando há violência sexual, prostituição, descuido. Como é isso? Né? O que muda? Poder ou não? Até quando? Né? Só levantando mesmo as hipóteses para a gente refletir sobre isso e sobre a nossa ética pessoal também, para além do que a lei decidir e deixar de regra para a gente viver. Né?
consequência do uso inadequado ou descontrolado da energia sexual, será? Né? Então, eu saio loucamente, bebo tal, e descubro que estou grávido no dia seguinte, né? Semana seguinte, no mês seguinte. Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente olhar para isso como experiência também de descontrole. E aí perguntar se isso é uma solução, né? Ou se a solução não está nas questões prévias, de alguma maneira. Né? Então, só para a gente levantar realmente esse debate interno nessa retórica, pensar um pouquinho sobre esse tema, para além das questões socioculturais, e sim da experiência mesmo. Né? Então, esses dias eu perguntei para a pessoa, não, eu falei, e se você fosse estuprada, você seria a favor ou contra? Porque ela estava mega discutindo, né? Falei, você foi estuprada ontem, você ia dar conta de ter um filho do estuprador? Né? Só para assim, hipotetizar mesmo. E eu estou, de novo, levantando ideias para a gente refletir posições. Né? Até porque acaba que nem é a gente que decide isso na vida, né? Em relação à regra. Né? Mas pensar um pouquinho nisso como experiência também. Tá? Foi? Vou avançar aqui. Já. Quer fazer pergunta? Espera aí, então. Ok, obrigada. É sobre o aborto ainda. É porque a gente viu, inclusive, nas outras aulas dos outros módulos, em relação ao início da concepção da vida, que seria no momento, eu acho que alguém falou que era do ato sexual, ou foi da anidação, não é isso? Isso. E aí, em termos assim, do espiritismo, na maioria das vezes, para mim, ficou muito claro a questão do aborto como uma punição para aquele espírito, né? Como uma morte precipitada de um espírito que teria a oportunidade à vida. Não é, assim, não tem essa definição. Esse microfone que se eu falar, eu deixo todo mundo surdo. Que eu falo alto pra caramba, meu microfone tem que ser bem baixinho. Não é, tá? Não tem uma definição no espiritismo dizendo assim, olha, o aborto é uma punição para o espírito que ia nascer. Né? Só para você repensar, e se esse espírito fosse a pessoa mais demônio que já existiu no século passado, que matou todo mundo. Não, entendeu? É só para pensar, né? Aí, essas hipóteses não tem resposta certa, né? Tem possibilidades de conjecturas, né? De variáveis. Mas me veio essa ideia. Então, pense sim que, na prática, sim, a partir do momento da nidação, começa a reencarnação. Nidou, colou no útero ali, a reencarnação começa a se processar. O processamento da reencarnação começa ali. O espírito já está conectado normalmente, previamente a isso. Se não for ele que fala, vai lá, leva umas flores lá, marca o jantar, entendeu? Pode até ser isso. Eu me imagino assim com meus pais. Bora, vai lá, né? Então, assim, agiliza que eu quero nascer, entendeu? Então, assim, pode ser até nessa fase, que é a conexão dos espíritos. Beleza. Para além disso, a discussão se acontece um aborto, não pode olhar só como a vítima, o espírito que estava para nascer, e o algoz quem fez o aborto. Porque é uma experiência para todo mundo. Aquela experiência, para quem passou, estava no campo dele. É uma experiência que ele ia passar. E ele vai recuar e nascer. Pode ser que ele, daqui 2, 3 semanas, já reencarne em outra experiência, entendeu? Então, tirar um pouquinho esse olhar de punição, castigo e pensar nas possibilidades. É uma experiência. Não nascer também é uma experiência, gente. Né? Só nidar e ficar 3 meses é uma experiência. Morrer no dia do parto é uma experiência. Não é um castigo, não é uma punição. É uma experiência de vida. Né? De não vida, nesse caso. Tá? Posso ir? Esse tema, se a gente for, a gente não vai, gente. É o tema do portal. Tá? Segura um pouquinho, porque esse tema ele vai fundo mesmo. Tem uns temas que a gente não tem como avançar. Não, tudo bem. É só porque eu ia comentar. Sabe que alguns países da Europa, principalmente a Inglaterra, essa questão do aborto, eles acabam abortando mais de 50% dos fetos com trissomia do 21, com síndrome de Down. Então, como é autorizado, né, e é uma opção da pessoa, então isso acaba acontecendo.
essa questão que você falou de ser um evento, de acontecer, não sei. O que foi colocado muito para mim era que, tipo, é uma vida. Então, independente de ser tirada dentro do útero ou fora do útero, isso seria comparável. Seria quase que a mesma coisa. Entende? Sim. Pensando juridicamente, eu acho que sim. Mas pensando como espírito, é uma experiência. Para os dois. Para quem tirou e para quem não veio. A gente só precisa olhar por outro viés. Sim, é uma vida. A vida nasceu o feto na primeira multiplicação celular, já é um óvulo fecundado, né? E aí a discussão é mais jurídica do momento, mas para a gente que é visão espírita, o espírito está conectado ao óvulo fecundado no momento em que nida, quando ainda é só um óvulo fecundado. Se for dali para frente, você já está impedindo um espírito de nascer. Aí a discussão se amplia. Mas pense na experiência. É uma experiência. É só assim, ó. O que resolveu isso para mim lá atrás foi também não nascer é uma experiência. Ou seja, não nascer é uma experiência. Isso só até o 3º mês. Ficar conectado ali com aquela mãe que eu odeio, só 3 meses na barriga dela já é um incrível, já consegui. Olha, sobrevivi 3 meses perto dela. Já é uma experiência. Só para ampliar um pouquinho a discussão, tá? Vamos lá, ó, gente. A energia sexual e o espírito. Que horas vocês querem que eu devolva a aula? É 10 horas mesmo, né? Ela morre do coração ali, né? 9h25. 21. 21h25. 21h20. Pronto, assim que a gente ganha 5 minutos, gente. Eu já sei o horário, mas faço de conta que não sei, dá tudo certo. Beleza, vamos lá. Estamos bem, gente. Estamos bem, estamos bem. O aborto só consumiu 10 minutos da nossa aula, às vezes ele consome 50. Não, é tranquilo. Tá tudo, esse tema é importante, gente. A gente pode pegar esse tema e fazer 20 aulas, porque é um tema super tenso de discussão mesmo, né? E que a gente fica dividido nas questões. É só porque realmente a aula não deixa a gente avançar. Quando eu falo tema portal, são os melhores temas. Se me encontrar ali no sábado de manhã, eu tenho 2 horas disponível para sentar na mureta ali e bater papo sobre esses assuntos. A energia sexual e o espírito. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso. Pois, graças à proibição e ao tabu, que a gente vive nessa encarnação e já viveu em outras, bem como ao uso indiscriminado que a gente vive, né, nessa semana e em todas as últimas encarnações, que é possível, a que se permitiu, o ser humano desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo e que carrega em seu psiquismo através das reencarnações. Então, pensem que tudo aquilo que a gente vê na história de problemas relacionados a sexo e sexualidade está no nosso psiquismo. Nós vivemos em todos os séculos. Invariavelmente, todos nós reencarnamos em todos os séculos. Antigamente morria com 30, 40. Então, a gente não escapou de reencarnar em nenhum século. Então, todas as vivências da história, a gente viveu. E aí está na nossa mente, principalmente nessas questões, tá? Quando a gente fala de responsabilidade, a proposta é desenvolvendo e integrando o uso responsável da energia sexual ao longo das encarnações. Opa, entendi. Como que eu vou fazer um uso responsável? Como que eu vou regular um pouco isso? Né? Por que a gente ainda vê tanto caso de abuso sexual, de estupro? Isso é uso irresponsável, desregulado. Está aí, é recente, é da semana. Não é dos vikings. Também é, mas ainda se manifesta assim. Tá? Sexo na perspectiva de caminho para ampliação da conexão afetiva entre espíritos. E aqui é um tema relevante, que se a gente levar isso da aula vai ser bom também. Ó. Quando a gente tem a prática da sexualidade, do ato sexual, um espírito com outro, uma pessoa com a outra, nós estamos nos conectando. Lembram da definição de Zimmermann lá? Nós estamos fazendo uma troca vibratória, nós estamos estabelecendo uma conexão de entrega mais ampla. E aí eu estou falando, lógico, em questões consentidas, né? Não estou falando de questões de abuso. Nesse caso, nós estamos estabelecendo uma prática do afeto, nós estamos desenvolvendo um afeto mais profundo. Porque depende de se entregar, depende de permitir, depende de se conectar. Então, se a gente olhar para o ato sexual, né, para a prática do ato sexual, como algo de
estabelecer conexões afetivas de aprendizado desse afeto mais profundo, a gente vai entender uma das perspectivas importantes da energia sexual, que é o desenvolvimento do afeto. Que essa é uma das vias. Né? Como que a gente pode desenvolver? Por exemplo, desenvolve afeto mães e filhos, pais e filhos, né? Que tem uma relação saudável, porque tem uns que não precisava nem estar perto quando nasceu, né? Mas aí é caso a caso. Mas isso também é uma via de desenvolvimento de afeto. Né? Então, é pensar que existem várias vias, umas amizades que a gente tem que parece de outro século, é uma via de desenvolvimento de afeto. Assim como a prática do ato sexual, a sexualidade em prática no ato sexual, também nos coloca no desenvolvimento do afeto. Tá? Fomos bem nesse tema? Ah, Plínio, mas naquele sexo eventual, aí não tem afeto, aí é festa. Sexo, drogas e rock and roll. Não, sexo e rock and roll, deixa as drogas que vai bagunçar demais. Né? Não é isso, não estou falando disso. Estou falando, de quando... Não estou falando de casamento também, já viram ali minha opinião sobre o casamento. Estou falando do sexo conectado, com pessoas que têm uma relação mais profunda, mais íntima, e que se entregam e que se conectam. Aí a gente está desenvolvendo o afeto. Tá? Canalização da energia sexual. Importância do uso e de não reprimir esta energia. Isso ficou bem claro, né? Ou seja, a gente precisa efetivamente entender que isso é uma energia psíquica que ela está pulsando. Então, a gente precisa canalizar isso de forma consciente, saudável, regulada. Ampliar sua aplicação como energia co-criadora para além do prazer genital. Ou seja, para além da função de procriar e de ter prazer genital, que é uma dos resultados do sexo, da prática sexual, partir dela daquelas outras perspectivas, desenvolvimento do intelecto, criar as coisas que eu quero, chegar onde eu quero chegar, aquela coisa do poder da mente, isso tudo é da mesma energia, porque ela é de cocriação. E direcionar para a realização e potencial criativo, ou seja, fazer acontecer, fazer realizar, fazer a vida se movimentar, sabe? A potência do espírito se manifestando no nosso dia a dia, na forma como a gente realiza as coisas. E isso é o direcionamento da canalização dessa energia, que é uma energia de vida. Lembrem que é a energia que cria a vida, né? A gente cria o corpo físico para o espírito fazer uso. Então, a gente está criando a vida. Então, ela é uma energia muito potente. Tá? E aí o espiritismo, só para a gente caminhar para o fechamento, o que a gente tem no espiritismo que fala sobre isso? Aí, ampliando um pouquinho sua pergunta, para além do Livro dos Espíritos. Então, aqui, a gente tem então, a sexualidade como força criadora natural da vida. Lá no Vida e Sexo, de Emmanuel, né, que Emmanuel faz o seguinte, carga magnética, lei da atração, ele aborda dessa forma. Então, é uma perspectiva de lei da atração, de conexão magnética, de como os espíritos se conectam. No Missionários da Luz, André Luiz fala o seguinte, sexualidade como carga emissora ou receptora da vibração da alma, pensando na perspectiva de que é através do ato sexual que a gente se conecta, estabelece conexão de alma e que gera a possibilidade de outra alma ocupar um novo corpo físico. Ainda em Sexo e Destino, André Luiz fala o seguinte, sexualidade como atributo divino da individualidade humana. Então, ele já leva para a ideia de co-criador, de papel, né, das questões de Deus aí. E, por fim, aqui mais Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz. A sede real do sexo está na entidade espiritual. Né? Então, é só para a gente ver que tem esse tema, dá para a gente fazer leitura. Agora, lembrar, né, que tudo isso daqui, né, Chico estava lá uns 40, 50, 60 anos atrás. Se não contextualizar, vai ficar ruim. Né? Se não contextualizar, não vai ficar condizente com a realidade que a gente vive. Tá? Então, sempre que vocês lerem essas literaturas espíritas mais antigas, contextualizem. De que época era? Né? O livro é de 1950... Então, eu costumo lembrar que em 1950,
né? Minha avó, por exemplo, foi proibida de ir para a escola a partir da 5ª série, porque já estava suficiente para ser esposa. Então, isso era 1950. Então, leia o livro, né, atualizando o contexto, senão vai ficar enviesado. Tá? Fomos bem? Bom, sexo como algo importante para o desenvolvimento do afeto e a conexão entre os espíritos, ok? Então, essa é uma perspectiva que a gente está trazendo aqui do Espiritismo. Importância da necessidade da educação e uso equilibrado da energia sexual. E o uso respeitoso e consciente, considerando a vida em sociedade, a cultura em que está inserido, as crenças atuais e os arquétipos presentes em cada um e na sociedade. Né? Então, se a gente não considerar a regra da sociedade, a cultura em que a gente vive, né, a gente vai acabar destoando. Né? Então, se eu estiver lá nascendo lá na Arábia Saudita e for mulher, provavelmente vai ter que estar tudo bem eu dividir a casa e o marido com outras 8, 6, 5 esposas. Né? Se eu nascer aqui no Brasil, vai dar BO. Né? Provavelmente vai dar problema. Por quê? Porque não é... mas se eu nascer numa família já mais moderna, num casal mais moderno, talvez esteja tudo bem. Um casamento aberto, um poliamor, talvez, entendeu? Então, assim, a gente pensar um pouquinho nessas perspectivas nossas, como espírito, nossas como pessoa aqui, como eu fui criado, como é a visão da minha mãe, como é a visão do meu pai, como é a visão da cultura onde eu nasci, como é o país onde eu estou reencarnando, como é a religião que a gente segue. Então, de alguma maneira, olhar para essas questões que elas são importantes nesse aspecto. Tá? E, por fim, revisando, olha, vou arrasar no 21 e 20. A energia sexual é uma energia criadora cuja utilização é inerente ao espírito. Né? Então, é inerente ao espírito, não é uma coisa que a gente aprende, é nosso, tem. Então, é pensar nela como algo que é uma energia do nosso psiquismo. A importância de uma educação sexual para a evolução nossa como espírito. Então, utilizar essa energia sexual de uma maneira consciente, digamos assim, né? A importância do planejamento familiar na constituição da família, e eu estou falando de N famílias, né? Famílias de todas as possibilidades. E, por fim, a energia sexual como podendo ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução e a trajetória de cada um. Né? Então, eu posso usar loucamente no carnaval, né? E descobrir que eu sou pai 3 vezes, um para cada trio, né, que eu fiz, ou eu posso realmente fazer uso disso de forma ajustada para o propósito da reencarnação. Para fechar, não é sobre proibir ou abusar, reprimir ou impulsionar, mas sim buscar o uso responsável dessa energia sexual em prol da nossa evolução. Gente, era isso. Obrigado. Espero que eu tenha trazido alguns temas relevantes aí para essa discussão. E a gente vai se vendo aí pela ULI, tá? Obrigado, Plínio.